Olá, vamos chegando, vamos chegando. Ei, Wanda, beleza? Vamos chegando, Marcelo, que Oi, oi. beleza? Boa noite, boa Tudo noite. bem? Deixa eu Boa ajeitar aqui para noite. ficar na altura certinha. É, né? Olha lá. O meu aqui já tem um encosto certinho do celular ali, ele fica legal. Não, é como divide a tela, eu não sei qual altura que vai estar, se vai ficar muito em cima, muito embaixo. Mas acho que tá Pois legal, é, acho que tá bom. tá excelente, tá ótimo. E o Será um pouquinho pessoal mais do já tá pessoal chegar aí? chegando aí. O Isso. pessoal já tá chegando aí. É um Fernanda prazer te Márcigo, receber aqui no meu. oi. Wanda Maria, oi, oi. Mi, A isso. Michele, Wanda, Opa, boa noite, boa noite. Boa noite, todo mundo. Obrigado, Arthur, pelo convite, por me com receber aqui para certeza, esse né? bate-papo. Tamo junto aí, ué. Sempre, né? Você, você tá junto em tudo, né? Você não para nunca. A gente tenta, né, Cara, rapaz? A gente cara, tô tentando fazer. durante o dia no hospital, na linha de frente aí protegendo a gente, de noite ainda faz live, de madrugada escreve. Pô, pois é, rapaz. Tô escrevendo um Você troço tá em legal, viu? tudo. Ah, que bom. Pelo menos esse Tô escrevendo um momento troço frutifica legal. um pouco, né? É. Obrigado, Denise, pela dupla genial. Muito bom. Muito bem. Mas é bom te receber aqui no claustro. Eu que agradeço, eu que agradeço. É bom que a gente interage um pouquinho, né? É um jeito de sair de dentro de Com casa. certeza. É claro. Sair de casa hoje em dia tá esquisito, né? Eu Eu quando não, saio. não lembro nem como é mais. Igual eu falei com uma amiga minha hoje, eu saio de máscara e saio achando que eu tô quebrando regras. Porque tá esquisito, né? Eu nem lembro mais como é que é sair de casa. Ah, pois é, tá esquisito esse negócio. Mas eu tenho que ir na rua fazer compra, eu tenho que ir na rua fazer alguma coisa assim mais tranquilo. Ei, Alessandra, tá aí, Alessandra, beleza? Tá me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. De vez em quando dá uma travadinha, mas é a conexão. Mas tá perfeito. Pois é, Você aí me escuta? Pessoal de eu tô casa, escutando ele não, o pessoal tá tranquilo. travando, tá dobrando o áudio, alguma coisa assim? Ou tá todo mundo ok? Todo mundo ouvindo bem? Tiver ruim, reclama aí. Que a gente Não, não pois sabe é. como consertar, mas pelo menos sabe que tá ruim. Ah, pois é, a Alessandra tá ouvindo bem, ó. A Alessandra agora virou a rainha das lives. E era de regra, né, Marisa? Pois é, a gente tá saindo meio com medo, meio... Que bom. Eu acho que a gente pode até começar a conversar mais, Vamos né, lá, vamos lá. seriamente. Então, gente, a todo mundo que está aqui presente já, boa noite, Ceci, boa noite, Rose. Nós estamos aqui num canal diferente, né, que é o canal de entrevistas da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, a Leia JF. E eu convidei um grande amigo que é o Marcelo Assetti, gosto muito desse menino aí, e a gente vai conversar a respeito da obra dele hoje, né? Porque tem uma obra grande pela frente aí, que já tem um, um, um grande um arsenal bom, né, Marcelo? Tá trabalhando Ah, bastante também, né? eu até separei aqui para, se fosse o caso de mostrar, eu peguei a caixa que eu guardo, que tem Ah, tudo que eu já fiz, todas as publicações e tal, não só meus livros solo, né, livros só meus, mas aí a caixinha tá começando a ficar grande já e né? pesada. Daqui a pouco eu vou precisar de outra. Mas aqui eu De, guardo um exemplar de tudo que já aconteceu, sabe? Desde a primeira coletânea que eu participei, que é aqui, ó.
O Livro Negro dos Vampiros. Foi minha primeira Muito legal. publicação. Foi minha primeira publicação, foi um conto nesse livro em 2007. Já tem um tempinho. Né? E aí depois segui participando de... Esse é de 2007, é da Andros Editora. É uma editora que trabalha só com coletâneas. O foco deles é antologia. Foi a minha primeira publicação, tomei gosto. Depois publiquei mais umas 3 ou 4 coletâneas. E aí depois parti para preparar um livro meu. Achei que estava na hora, né? Que é não sei se quem está aí assistindo é autor também, já começou a publicar, publica em antologia, em coletânea. É um passo difícil a gente decidir a hora de parar, de publicar em coletânea. E não, poxa, eu acho que eu vou lançar um livro meu, né? Porque é gostoso, né? Você participar de um livro com outras pessoas, é agradável, né? Você conhece outras pessoas conhecem o seu trabalho também, né? Rola aquela integração e vicia, né? Com certeza. Vicia é muito bom, só que para quem quer traçar uma carreira, uma trajetória, pode chegar num ponto que isso te acomoda, né? Você entende a fórmula daquilo, vê como é que funciona. Ah, é só eu preparar um poema ou um conto, 8.000 palavras, 8.000 caracteres, 10.000 caracteres, 5 paginazinhas, você lança um livro e aí tem os seus leitores, os próprios autores se leem, né? Isso fica gostoso e acaba que você se acomoda na hora de... Não, poxa, eu acho que eu vou publicar um livro meu e se aventurar sozinho nessa jornada aí que é um pouco... você vai cego, né? É mais confortável você estar num ambiente que você sabe como funciona, que você já conhece, e é gostoso você ter com quem conversar sobre o livro. Você imagina você lançar um livro e ninguém leu. Como é que você vai conversar sobre aquilo, né? Você que escreve aventura, livros longos, né? Meus livros são sempre pequenininhos, mas você que cria universos com os seus livros, é igual você assistir um filme bacana, assistir uma série legal, você quer conversar com alguém, dividir. Só que é um livro que você fez sozinho, lançou, e aí você vai conversar com quem? Uma antologia tem mais gente para você conversar e acaba acomodando um pouco, né? É gostoso, é bom, é uma porta de entrada, ótima para quem quer conhecer o mercado editorial, o caminho do livro, né? Tem gente que acha que é escrever e mandar para a gráfica, né? Então a antologia tem um pouco disso. Mas aí, você vê, minha primeira publicação foi em 2007. Em 2010 eu lancei meu primeiro livro. Mas nesse meio de caminho, foi uma penca de antologia, porque você toma gosto, né? Você vê um livro com seu nome, caramba, né? Seu trabalho sendo publicado, né? E tem muita gente fazendo muita coisa boa de coletânea, né? E aí, mais da metade, 2/3 do que eu tenho aqui é coletânea que eu participei. Porque depois, mesmo já tendo o meu trabalho, já tendo as minhas publicações, de vez em quando surge um convite, poxa, tem uma coletânea aqui, a gente gostaria de ter um texto seu, aí eu entro. E depois eu entrei para trabalhar numa editora como organizador, né? Eu fui curador das coletâneas de poesia dessa editora, Andros, que foi a primeira que me publicou. Anos depois, eu recebi o convite para ser organizador das coletâneas deles. E aí você volta para esse universo com outro ponto de vista, né? Fazendo o livro. Com certeza. Né? Aí é muito... Mas diga, eu tô falando demais. Você começou com um livro seu? A entrevista é sua. Eu comecei ao contrário, eu comecei lançando um livro solo. Cara, é louco, isso é loucura. Isso é loucura. Depois de muito tempo é que eu lancei um livro, que eu comecei a participar de antologias. Mas eu só comecei a investir mesmo há pouco tempo, né? Mas a questão da antologia é legal porque você acaba virando
referência naquele grupo. E muita gente não tem muita grana para fazer um livro sozinho, né? Então, diferente. Sim. Né? Mas então... Não, é uma porta de entrada muito gostosa, é uma porta de entrada muito boa. Só que é difícil saber a hora de parar. Claro. Não digo parar, abandonar, até porque eu de vez em quando participo de uma ou outra, até acho que eu organizo, de vez em quando tem um texto meu, mas saber a hora de dar esse passo. De não, eu vou me aventurar e vou lançar um livro meu. É bem arriscado e tem muita gente que não dá esse passo. Pois é. Eu acabei de organizar uma hoje, né? Eu abri um edital de uma semana, poesia na pandemia, consegui 27 autores, 61 poesias, estou lançando um e-book amanhã. Pô, você não para mesmo. Entre um plantão e outro, sai um livro. Nossa. Sai um livro, pois é. Mas vamos conversar. Fala para mim, para todo mundo que está aqui agora, quem é Marcela Sete? Eu ainda estou tentando descobrir. Bom, o que mais? Eu sou escritor, oficialmente, né? Eu sou escritor, músico e poeta. Tenho formação de professor, atuei muito tempo como professor, tenho uma ligação forte com a cadeira de redação, Enem, né? Trabalhei bastante tempo nisso, mas atualmente eu só atuo como músico profissional, eu canto e toco em casamento, em cerimônia de casamento. Agora não mais, porque ninguém está casando mais, né? Tá todo mundo trancado dentro de casa, a gente teve que cancelar, suspender a agenda, né? Mas... isso é complicado. E além de atuar como escritor e poeta, que eu acho que são coisas diferentes, né? Mas eu também atuo como editor. Eu faço a curadoria de um selo editorial que é... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Esse selo aqui tá meio... O pessoal tá falando que tá meio embaçado, é por causa da conexão, ela vai e volta. Mas esse selo aqui, Editora Courrier Brasil, é um selo exclusivamente dedicado à poesia. É um selo da Líteres Editora, que é a casa que me publica. Então eu comecei publicando com eles, e aí surgiu também o convite para eu assinar a curadoria desse selo. Foi uma aventura trabalhar com edição, porque assim, eu tenho formação em letras, eu tenho alguns cursos de revisão e tal, tenho curso de InDesign, uma coisa ou outra, mas nunca trabalhei de fato com isso. É mais por ser curioso e por gostar de acompanhar o trabalho dos meus livros. Eu como autor, sou muito chato para o editor, isso eu reconheço, sabe? O meu editor é um herói, porque eu sou incapaz de entregar uma coisa na mão dele e deixar ele fazer. Eu vou acompanhando ponto a ponto, então eu aprendi a diagramar para poder já entregar o arquivo pronto para ele do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Então eu casei, né, esse fato de eu ter a formação e de eu já trabalhar com isso, ter esse conhecimento. E hoje eu faço um livro meu de ponta a ponta, da folha em branco até ir para a editora e para a gráfica, eu consigo fazer tudo. E aí, essa editora que me publica me chamou para assinar esse selo, que é a Editora Courrier Brasil. Pessoal de poesia aí, é um selo exclusivo de poesia, a gente topou essa aventura, né? No verso dos nossos livros tem um manifesto aqui do que é publicar poetas, né? Que é o selo Editora Courrier Brasil. Porque eu, enquanto poeta, acredito que é um trabalho diferenciado, né? Se você vai revisar uma prosa, vai revisar um livro do Arthur Laiso, que tem no mínimo 600 páginas, né? O cara gosta de livro grande. Se você mexe uma vírgula aqui, troca uma palavra ali, o autor sabe que isso faz parte. Revisão é isso, né? Você tem que trabalhar o texto, tem que botar na mão de alguém competente para mexer naquilo ali. Se você vai fazer isso num poema, o cara surta. Porque aquela vírgula ali precisava daquilo, porque a alma do meu poema era aquela vírgula ali e você mexeu. O cara se sente
sabe? Com certeza. Traído. Então, por isso, inclusive, eu fui com o tempo, com essa experiência, organizando coletâneas. Eu passei, acho que 5 anos organizando coletânea de poesia para essa editora de São Paulo, a Andros. Eu fui pegando o traquejo também, por ser poeta, eu tenho esse respeito, né? Então, Sim, por isso o com trabalho certeza. não é só revisão, a gente faz um trabalho de curadoria, que é acompanhar Claro. desde o rascunho que o autor manda, é ver, poxa, esse poema não pode ir lá para o final do livro, esse aqui vem para o meio, vamos dividir em capítulos, ou que tal trocar essa palavra? O que você acha? Sempre respeitando a vontade do autor, mas mostrando como que a ideia dele pode... Ó, a editora Líteres aí. A editora Líder está aí, com Entrou aí a Líteres. certeza. Grande abraço. Estava falando Pois é. mal de vocês agora. Não, eu tenho um Pois é. grande carinho pela editora Líteres. Foi a casa que me acolheu e me publica já há 10 anos. Né? O meu primeiro livro, que é esse aqui, Tem Poesia, é de 2010. Então está fazendo 10 anos Uhum. esse ano. E ao longo desses 10 anos, a gente construiu uma relação que é muito difícil de se ter com uma editora, né? Que é a confiança, é saber que você vai... Com certeza. Como disseram aqui nos comentários, um filho seu, um livro seu é um filho, né? A gente tem esse É. carinho e esse respeito. E você encontrar uma casa que divida esse respeito com você, que entenda tanto a parte prática, porque um livro é um produto, e aí a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? O livro é um produto, tem um código de barra ali, ele vai para a loja, ele tem que vender, ao mesmo tempo, ele é o filho de alguém, né? Você botou todo o seu carinho ali, botou sua alma ali, né? Com certeza. A Líter está falando aqui, ó, são 10 anos de tapas e beijos e um lindo casamento com muitos filhos. Sim, só meus são 6, só meus são 6, depois eu falo um pouquinho deles, fora os que eu entrei para trabalhar nos livros, né, como revisão, diagramação. Esse selo, Editora Corrêa Brasil, que foi um presente que a Líteres me deu, né? Imagina, colocar um selo editorial na tua mão, olha, faz o que você acredita, né? E a gente conseguiu na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, ano passado, 2019, a gente lançou 18 livros de poesia com um stand. Eles dobraram o stand deles, a gente que tem contato com editora e participa muito de eventos sabe o preço que se paga por isso, a responsabilidade que se tem de comprar aquele chão na Bienal. E a Líteres comprou essa briga e botou, olha, esse pedaço aqui, essa esquina aqui no pavilhão vai ser da Editora Corrêa Brasil e a gente vai fazer um sarau permanente. A gente quase morri, foram 10 dias de Bienal, 10 dias indo para lá todo dia, fazendo um sarau permanente, lançando os livros de poesia, abrindo os livros, mostrando, lendo, falando os poemas, né? Que é muito importante, porque um romance, aí que vem a diferença de você ter um selo com um pessoal preparado, dedicado para a poesia. Um romance de 500 páginas, de 400, que é mais ou menos o que você faz, você consegue abordar uma pessoa, falar mais ou menos do que se trata e vender aquilo ali. Um livro de poesia, cada poema é uma mensagem, é um pedacinho da sua alma que você rasgou e colocou ali. Então, quando você bota isso no microfone e dá vida a essa poesia, a gente, todo dia, a gente inundava aquele pavilhão com música, com poesia. Foi sensacional, foi sensacional. E você vê o gosto dos autores que publicaram com a gente, vendo o respeito, o carinho e a dedicação que a editora teve com os livros deles, sabe? Isso é muito importante. Os autores não gostam de se sentir abandonados depois que o livro sai. Tem muita gente que acha que o lançamento do livro é o fim.
né? Você trabalha, 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 lançou o livro, acabou. Não, lançar o livro é só o começo, né? E eu Com tive a certeza, você tem que sorte, eu trabalhar o tive a... livro, divulgar o livro, que é Exatamente, alguma coisa mais importante, né? E você exatamente. tem que fazer com que as pessoas leiam o seu livro e gostem do seu livro. Eu te falei que eu comecei pela poesia, eu comecei pelo livro solo. Meu primeiro livro foi de poesia. Eu fiz uma seleção na época de 50 poemas e publiquei um primeiro livro que foi o Coisas da Noite. Depois eu publiquei um livro de crônicas. Mas depois eu comecei a publicar meus romances. Entendeu? Mas assim, eu publiquei primeiro por um livro de poesia por achar mesmo que o público é mais difícil para poesia, né? Sim. Você tem um público mais seleto para poesia, não é todo mundo que gosta, até porque muitas pessoas têm preconceito em relação à poesia. Ah, não, eu não leio poesia, não gosto de poesia, mas também nunca leu, não tentou entender uma poesia. Eu acho que a Muita gente poesia... acha que a poesia é chata, mas a culpa disso é de como a poesia chegou até essa pessoa. Infância e adolescência, achando que poesia é aquele troço velho, chato, amarelado que a escola manda você estudar para a prova, né? Claro. Eu comecei a fazer poesia, no ginásio, tive uma orientação muito boa do meu professor de matemática, que era um poeta fantástico, entendeu? E o que a gente começou, o que eu comecei a fazer com ele, estava numa linha bem parnasiana, sabe? Bem, eu conversava contando sílabas, sabe? Nos dedos, né? De repente eu mudei a minha visão de poesia, passei a idolatrar, como eu idolatro até hoje, o Manuel Bandeira, e mudei meu rumo. Mas eu comecei com poesia. E comecei com umas historinhas pequenas. Depois eu fui crescendo as coisas até chegar na vampirada de hoje, né? Que hoje em dia tem uma vampirada boa. Em casa tem uma coleção de vampiros aqui dos outros. E meus textos hoje em dia estão bem na literatura fantástica. Você escreve desde quando? Começou a escrever quando? Olha, o que eu me lembro, né, de ter alguma relação com a criação foi através da música. Eu, com 14 para 15 anos, comprei um violão e foi paralelo começar a tocar e começar a escrever. Eu começava aquelas coisas que a gente guarda na gaveta, taca fogo e não mostra para ninguém, né? Mas são aqueles primeiros exercícios de criação, de ver que dá para pegar uma folha em branco e fazer aquilo ser um pedacinho de você. E você contar uma história, você expressar um sentimento, né? Então partiu daí, começou a partir da música. Eu lembro quando eu era bem pequeno, eu fazia alguns desenhos, fazia caderninhos, assim, cortando pedaço de caderno, fazia uns caderninhos e fazia umas histórias em quadrinhos, né? Eu mesmo desenhava, eu não desenho nada, mas eu mesmo desenhava, fazia os balões, contava uma historinha e tal. E foi daí que começou. Aí, como eu, em 2007, né, 2006, 2007, eu já escrevia alguma coisa, já gostava. Eu, na época, logo que eu me formei no ensino médio, eu fui para a Federal aqui do Federal Fluminense, a UF, eu fiz matemática. Você vê, nada a ver, né? Você falou de ser professor de matemática. Eu comecei na matemática. E aí, 3 anos e pouco de faculdade, como eu já escrevia, já estava começando a publicar, eu gosto da educação. Ser professor é uma coisa que eu sempre achei importante. E aí eu fiz o vestibular de novo e fui para a faculdade de letras. Larguei e fiz de novo. E aí eu já estava publicando e aí entrei num universo que, embora eu não estou dizendo aqui que para ser escritor tem que fazer letras, não é isso. É porque eu já estava envolvido nesse universo e fazer a faculdade de letras me expôs a leituras que talvez eu não fosse ter, referências e bibliografias que eu fui conhecendo através da faculdade, né? Então, veio daí. Comecei com a música e hoje eu estou aí. Até o meu segundo livro infantil, que é essezinho aqui, O que é que tem dentro desse ovo, ele é um musical.
Ele A tem o sua livro... imagem para mim tá parada. Travou? Para mim aqui tá direitinho. A Tá sua vendo o imagem para livro? mim tá parada aqui. Só Ó. você com a mão no rosto. Ih, não, eu tô mostrando o livro. Para mim Vamos não tá aparecendo, não. esperar Nós ver se estamos conversando, eu carrega. estou te ouvindo. Aham, aham. Eu tô com o livro aqui mostrando, vamos ver se alguma hora aparece. Deixa eu Esse só livro falar uma aqui. coisa, então, Uhum. ali, que Juiz de Fora é um celeiro de autores, né? Eu queria, inclusive, a Litres entrou depois. Eu sou o presidente da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Sou membro da Academia Juiz de Fora de Letras. E Juiz de Fora realmente tem uma gama de escritores muito importantes, né? Nós fizemos essa semana uma homenagem ao Murilo Mendes, que fez aniversário, né? 119 anos do Murilo Mendes. Fez aniversário o Museu de Arte Murilo Mendes em Juiz de Fora, e a gente tem realmente muita gente em todos os setores de arte em Juiz de Fora. É muito grande né, o povo que escreve, o povo que pinta, o povo que atua, o povo que canta, é muito importante isso. Né? Muito obrigado. Eu, eu tô tentando encontrar uma solução aqui para voltar a imagem. Eu posso sair e voltar para a gente ver se Claro, melhora? Vamos lá, eu vou com chamar de novo certeza. aqui. Ok. Enquanto isso, gente, a gente vai conversando, né? O Marcelo Assetti eu conheci em Niterói, na Flimit, mas já conhecia o trabalho dele antes. E é importante o trabalho que ele faz. Eu vou falar, inclusive, das coisas que ele faz com a poesia, porque é diferente, é uma coisa que eu falei em Juiz de Fora, eu falei em Lafayette, na Academia de Ciências e Letras de Lafayette, e a Academia de Letras de Lafayette também se interessou muito pelo tipo de poesia que o Marcelo faz, né? Então é um negócio muito interessante, né? Aí, uma das coisas que a gente estava para perguntar para você era a respeito disso. Você faz história infantil, você faz a música, eu te vi cantando história infantil fantástico também em Niterói. Aí o romance. Você tem um romance, Sim, né? sim. Tá, voltou a minha imagem ou tá só ouvindo? Voltou. Tá meio Perfeito. embaçadinho ainda, mas voltou. Tá dando pra te ver legal. O que eu estava falando da minha relação com música, né? Esse livro infantil aqui, que é o meu segundo, ele é um livro musical, então ele tem o CD também. É ótimo. Tá disponível online em todas as plataformas, Spotify, Deezer, e tem a animação, o desenho no YouTube também para quem quiser assistir, o que é que tem dentro desse ovo. Mas aqui, falando do romance, né? Em 2018 eu lancei esse livrinho aqui, ó, Sim. que é o PS Depois de Tudo. Você vê a audácia que eu tenho de chegar na sua frente e falar que isso é um romance. Ó a grossura. Não, foi... O livro dessa penurinha. Mas repente... ele é um romance epistolar, né? Ele é contado num formato de carta e ele é o PS de uma carta, né? Sim. O PS, para quem não está familiarizado, né? No tempo que se escrevia a carta, o PS quando você esqueceu de falar alguma coisa ou ainda tinha alguma coisa para dizer, mesmo depois do fim, e aí você abre aquele PS e diz tudo que você tinha para dizer, mesmo depois do fim. Né? Foi um livro que acabou que eu, infelizmente, não trabalhei muito isso que a gente falou do lançamento do livro não ser o fim, mas ser o começo. Né? Logo depois que eu lancei esse livro aqui, eu fiz um lançamento bem bonito na Saraiva Mega Store aqui de Niterói. Logo em seguida veio o livro do Ovo, esse daqui. E livro infantil toma a gente, domina a gente de um jeito, porque você tem que fazer apresentações, você tem que ir nas escolas, ir nos lugares, montar a apresentação, né? Eu faço com figurino, toco, canto ao vivo e tal, e isso foi direcionando o meu trabalho todo para esse trabalho infantil, que tem dentro desse ovo. E acabou que eu meio que negligenciei
o PS. PS. A apresentação que você faz do ovo é fantástica. Eu adoro aquela coisa de você trabalhar com a criança, colocar todas as crianças no palco, fazendo aquela coisa toda. Eu acho aquilo muito legal. Eu não sei mexer com criança, né? Eu falo com todo mundo que eu tenho medo de criança, né? Eu falo que eu tenho medo porque quanto menor a criança, mais fácil de desmontar e eu não vou saber montar de novo. Então, eu acho que é um trabalho muito legal. Eu acho que as pessoas que trabalham com criança são fantásticas. Nós temos na Liga, por exemplo, a Wanda, que você conheceu também em Niterói, tem a Marisélia, né? Tem um monte de contadores de história na Liga que são pessoas assim que eu paro para ver. Eu parei para te ver em Niterói. Eu acho muito legal essa coisa de trabalhar com criança e a criança ficar acreditando naquilo que você fala, naquilo que você faz, né? Então a criança tá ali ligada. Eu acho muito legal mesmo. Não sei mexer com criança. Eu acho que se você escrever uma história de criança, vai aparecer um vampiro, vai comer todo mundo, inclusive o autor. Né? Não, mas eu também me descobri autor de livro infantil por acaso. Né? Porque a minha experiência como professor, o que eu faço bem, o que eu gosto mesmo, é redação e ensino médio. Debater tema difícil para trabalhar no Enem, correção do Enem, né, por muito tempo. Então, é o que eu gosto, botar a galera para pensar, bater papo, discutir. Eu nunca dei aula para Fundamental 1. A minha formação é Fundamental 2 e médio, né? O mais perto que eu cheguei da criança foi trabalhar com 6º ano. Só que aí, com esse livro daqui, se vocês estiverem com problema na imagem, não sei como resolver. Azar. Esse livro aqui, que é o Porquê Afinal Essa Festa é Natal, foi a minha primeira aventura no universo infantil. Né? Esse livro, ele era assim, na verdade. Essa é a primeira tiragem dele, a primeira edição, que foi lançado em 2014. Ele é um poema, então juntou, assim, ele ainda é poesia, então eu ainda estou dentro da poesia, com Porquê Afinal Essa Festa é Natal, mas... ele não surgiu porque eu já trabalho com criança, porque eu já fazia contação de história, nada disso. É porque eu tinha alguma coisa no Natal que me incomodava, que era o Natal parar no Papai Noel. Né? Natal é uma festa de aniversário. Então eu botei na cabeça da criança, ela perguntando, mas é aniversário de quem? Né? Se é Natal é porque alguém nasceu. Né? Então, todo ano a gente faz uma festa maravilhosa. Deve ser aniversário de alguém. E se é uma festa que existe há tanto tempo, deve ser aniversário do Papai Noel, que já é bem velho, né? Aí ele vai da cabeça dele tentando descobrir. Ele vai atrás do Papai Noel para perguntar do que se trata. E assim, eu arrisquei. Eu não escrevi pensando no público, o que a criança vai gostar e tal, não sei o quê. Não, eu fiz. Foi um casamento maravilhoso com um ilustrador que fez um trabalho sensacional. As ilustrações desse livro são... Aí foi um pedido meu, deixar em preto e branco para que a criança pudesse colorir. Eu não sei se vai aparecer espelhado para vocês, mas está aparecendo aí. Não está aparecendo, não. Para mim, essa imagem está parada. Nossa, que chato. Eu estou te ouvindo, mas estou vendo você parado. Ah, puxa. Eu vou tentar conectar pelo telefone, então, de repente melhora. Vou tentar sair uma vez, hein? Vou tentar sair mais uma vez. Tá bom. Tranquilo. Mas então, gente, novamente conversando a respeito disso, eu acho que a contação de história, né, o cuidado que se tem com a criança é diferente. Eu acho que você contar uma história para a criança, você ajuda a formar o caráter dessa criança. Eu comecei a aprender a me interessar por leitura, né? Inclusive comecei a ter interesse de ler e de escrever através de contação de história, que a minha mãe lia para mim revistinhas Walt Disney e eu adorava aquilo. Até que eu passei a ler. Então, a criança precisa desse estímulo. Né? A criança precisa de uma forma de incentivá-la a ler, incentivá-la a ter curiosidade para poder buscar essa informação. Eu acho que a imagem melhorou muito agora. Voltou, melhorou? Agora a imagem está nítida. Ah, porque agora tá no telefone.
Eu tava bem, uma imagem bem borrada, bem parada, sabe? Agora eu estou transmitindo pelo telefone e confiando no 3G. Ah, O Wi-Fi é que estava ruim. é, né? Tá certo. Mas então essa coisa da criança é muito importante. Agora, eu acho uma coisa muito importante que você fez foi quebrar o soneto. Ah, O soneto, né, para quem está conosco aqui, acho que todo mundo que está aqui conhece, né? O soneto é uma forma clássica da poesia, né, onde você tem 2 quartetos e 2 tercetos, né, e um número X de sílabas, normalmente 10, 12 sílabas, e o Marcelo criou o aceteto, né, jogando em cima do seu nome, talvez, né, do A7. O aceteto é um meio soneto. Explica pra gente isso, né? Foi uma brincadeira dupla, né, com o aceteto, por eu ser Marcelo A7 e por ter uma abordagem ácida, né? Não, Os acetetos começaram com umas indiretas, uns trocadilhos, mas sempre com uma abordagem um pouco ácida, que é um tipo de humor que eu gosto, que é aquele que dá uma porradinha de leve, né? Então, uhum. o soneto, como você falou, eu acho que é o formato assim, de poesia mais tradicional que tem. Você pede para alguém Sim. pensar um formato de poesia, soneto, né? E o soneto, como eu acredito que a literatura, a arte, acompanha o seu tempo, tá? O soneto sempre me pareceu pesado. Não estou dizendo que é ruim, é pesado, né? Um tijolão que essa geração de Twitter, 140 caracteres, você transpira para ler um soneto, porque leva Claro. mais de 2 minutos. Então, 2 minutos lendo já é um absurdo para muita gente, né? E eu gosto dessa poesia pílula, esse pensamento rápido que muitas vezes grita no seu ouvido, vai embora e você fica com aquele eco ali, né? Sim. Em geral, eu acho que para a pessoa ler um aceteto legal mesmo, tem que ler umas 2, 3 vezes, porque vai É, aflorando. né, no Porque como você tem um aceteto aí espaço nós muito temos. menor, como você tem um espaço muito menor de texto para falar, cada palavra que você escolhe colocar ali tem que estar ali de propósito, não pode estar ali por acaso. Claro. Então, o que eu fiz foi quebrar o soneto no meio. Como você disse, o soneto tem 2 quartetos e 2 tercetos. O meu tem um de cada, um quarteto e um terceto, né? Ele tem a rima intercalada, A, B, A, B, A, A, B. No final do meu primeiro livro, Acetetos, eu falo um pouco sobre formato. Tem aqui uma explicaçãozinha. E para a loucura ficar um pouquinho mais legal, eu também coloquei um rigor na métrica de cada verso, né? O soneto, a forma tradicional mais conhecida, mais difundida, é usar versos heróicos, que é aquele verso de 10 sílabas, né? É um decassílabo heróico, ele tem 10 sílabas poéticas e a 6ª sílaba também é tônica, Sim. né? E aí o exercício começa a ficar mais complicado. E no aceteto, mantendo a distância entre a 6ª e a 10ª sílaba, eu botei a 3ª sílaba sempre tônica. Então, aqui nesse livrinho, são 7 livros, né? O livro é dividido em 7, por temática. Nesse livrinho? Cada um dos 7 livros tem 7 poemas. Cada um dos poemas tem 7 versos. E cada verso tem 7 sílabas poéticas. Então, é um livro com 7 livros, cada livro com 7 poemas, cada poema com 7 versos, cada verso com 7 sílabas. Essa é a propaganda que eu faço no aceteto. Quando eu falo a respeito do aceteto, eu falo exatamente isso, né? Eu não falo livros, eu falo capítulos, né? Mas são 7 livros de 7 acetetos.
7 livros de 7 poemas, com 7 versos, com 7... Exatamente. Certo. Eu falo E demais do esses seu 7 livro. livros... Eu tenho o seu livro, eu falo demais do seu livro. Falei do seu livro na Academia Juiz de Fora de Letras. Falei do seu livro na Academia Lafayette de Letras. Todo mundo se interessou em conhecer o Aceteto, né? Tem gente hoje aqui da Academia Juiz de Fora de Letras, tem gente da Academia... Hoje, quando eu anunciei... Conhecendo o Hoje, quando eu Aceteto. anunciei que ia estar aqui na live, teve gente me procurando no privado. Poxa, eu queria... Fala um pouco de como é o Aceteto, porque eu quero aprender. Né? Eu gostaria de começar a escrever nesse formato. Né? Sim. Você deixa... Né? Cara, Eu conheci agora... Eu inventei e tá aí. Se quiser usar, é porque gostou, né? Pois é. Não tem problema nenhum. Eu tenho um amigo recente que não pôde nem estar aqui na live, vai ver essa live depois, né? O Eduardo. O Eduardo, ele é um sonetista. Né? Ele estuda soneto profundamente. Ele me procurou. Ele me procurou. Ele? Ele falou que escreve Pois é, sonetos e Eduardo Maciel. Eu dei isso, exatamente. Eduardo Maciel, eu dei o seu endereço para ele. Ele entrou nessa loucura que eu fiz de 10 dias aí, ele entrou com 3 sonetos importantes. E ele falou que queria conhecer muito isso, né? Então, eu dei seu caminho aí, vocês vão conversar a respeito disso depois. Perfeito. Né? Eu acho importante porque eu faço alguns sonetos de vez em quando, né? Mas eu acho que o soneto você apanha para fazer. Né? De repente você tem uma sensação, um sentimento, qualquer coisa de repente, né? Cai o tijolo no seu pé, você vai lá e faz uma poesia de verso livre, linda, pronto. Aí o soneto. Aí você para e pensa, e você para e conta, e você para e... Essa palavra não cabe, o que vai botar aqui? Ah, meu Deus do céu, tem que... Então, de repente... É um exercício. É um exercício, é um trabalho para suar mesmo. Domingo agora, na minha live de poesia brasileira, eu vou falar de Olavo Bilac. Principalmente a parte parnasiana do Olavo Bilac, que é aquela coisa bem, né, quadrada, metrificada, com rimas ricas, com palavras importantes. Eu acho que eu adoro o Olavo Bilac. Né, mas eu vou falar dele domingo às 7 da noite. Não, às 5 da tarde, Anotado. Desculpa. Eu acho que domingo, 5 da tarde, eu vou falar de Olavo Bilac. E é um negócio assim que eu gosto do Olavo Bilac. Mas fazer um soneto é difícil. Eu imagino que fazer um aceteto é muito mais. Eu acho que quanto menos palavra você tem para dizer, né, para falar, mais você tem que dizer com cada palavra. Né? Sim. Né? Nós temos aqui no grupo e nas academias pessoas que fazem trovas, né? Trovadores fantásticos, sim, premiados. E nós temos pessoas que fazem aldravias. Aham. Né? Parecido com a aldravia, né, que são 6 palavras, eu, na Bienal do ano passado, aumentando um pouco a loucura, né, aqui são 7 poemas com 7 versos, com 7 sílabas. Sim. Eu lancei esse livro aqui. 7 palavras sobre nada ou quase tudo. Que aí você vai enxugando, e aí tem pensamentos, histórias, né, tem contos, com 7 palavras, exatamente 7 palavras. E aí também são divididos em 7 capítulos, né? Em 7 livros, cada um com 7 textos, todos eles com 7 palavras. É parecido com a aldravia, que tem 6, né? Mas aqui são 7. Alguns daqui, teve um daqui que virou camisa na Poemice. Não sei se vocês conhecem a grife, né? Poemice. Tem uma camisa minha lá. Teve um que eu fiz um quadrinho também, que é uma frase mais motivacional. Aí, não sei onde essa loucura vai parar. Pois é. Acho que essa E falando de coisa Olavo Bilac, em 2018, né, que foi meio que como surgiu, acho que foi a primeira publicação da editora Correia Brasil. Foi esse livro aqui, que eu assinei a curadoria, que foi um livro em homenagem ao centenário da morte de Olavo Bilac. Deem-me café, eu quero escrever. Muito bom. Foi o primeiro livro da editora Correia Brasil, com curadoria minha, que foi um livro em homenagem ao Olavo Bilac, que tem alguns poemas dele e poemas de alguns autores, é uma coletânea, né, uma antologia,
com diversos autores que escreveram em homenagem a ele sobre temas que ele trabalhou bastante, que ele achava importante. Aqui um pouquinho de Olavo Bilac. Eu iria participar dessa, eu não consegui. Eu iria participar dessa do Olavo Bilac, eu não consegui por causa de tempo. Não sei como é que foi na época. Imperdoável. Pois é. Gosto muito do Olavo Bilac, né? Mas eu estou sempre olhando ali o nosso tempo, porque a nossa live tem 1 hora, né? Ah, sim, sim. Entendeu? Então, assim, eu estou sempre olhando ali o nosso tempo. Nós temos ainda 14 minutos, né? Eu gostaria, se você me permitir, eu queria falar um pouquinho do meu trabalho como editor. Eu falei do Olavo Bilac, que é um nome muito importante da nossa literatura, mas eu queria falar desse livrinho aqui. Tá? É um livrinho pequenininho, não sei se agora vocês estão conseguindo ver. É um livro do Machado de Assis, A Igreja do Diabo. Tá? Eu, durante muito tempo na UF, o tempo que eu estudei lá, eu também tive uma linha de pesquisa com crítica textual, que era a questão de resgatar textos. Né? A gente tem um problema muito sério no mercado editorial hoje, que são os textos em domínio público. Qualquer um pode fazer o que quiser. E aí as pessoas publicam sem muito critério. As editoras pegam o texto que está na internet e publicam. Né? E tem alguns casos muito sérios. Tem alguns casos muito sérios de livro Dom Casmurro faltando capítulo por aí. Né? Tem tradução de Machado faltando 5, 6 capítulos. Porque a versão que a pessoa pegou para traduzir não era confiável. Né? Então, esse livrinho aqui, ele é um trabalho de arqueologia. Né? A parte de diagramação foi feita reconstruindo a edição do século XIX, tá? com letra parecida, o formato do livro parecido, e resgatando também o texto. Pegar uma edição confiável do texto, esse aqui é um texto de 83, né, de 1883, A Igreja do Diabo. O diabo se cansa de ficar só com as sobras de Deus, e aí ele resolve abrir uma igreja. E aí ele vai conversar com Deus para pedir autorização para ele fundar a igreja dele. É sensacional essa história. E a gente casou esse trabalho de qualidade, que é um trabalho muito cansativo, demanda muito tempo. Você vê, foram anos, literalmente, não estou exagerando não, anos para fazer esse livrinho, para fazer isso aqui, para poder chegar nesse resultado. Com certeza. Você pegar um livro do nosso autor mais importante da nossa literatura, sem dúvida, e dar o devido respeito a esse trabalho. E também democratizar o acesso a esse trabalho, porque a gente tem algumas edições sérias de Machado, algumas edições de pesquisa muito bem acabadas, mas que custam 60, 80, 200 reais um livro. Então, esse livro aqui custa 14 reais, 12 reais. Então, você conseguir democratizar o acesso a esse tipo de trabalho. Quem quiser esse livro aqui, tem no site da editora e tem também na americanas.com, Magazine Luiza, tá em todos os marketplaces. É uma coleção Tem que Ler, que vai trazer livros de leitura obrigatória da nossa literatura. A Quártica é também um selo da Literis, que trabalha com não ficção e publicação de clássicos. Então, Quártica Tem que Ler. Tem lá a página no Facebook e tal. Então, fica aí. Eu sei que eu estou falando demais, estou me alongando, mas eu queria falar sobre isso de democratizar o acesso ao livro. E eu imagino que as pessoas que estão aqui acompanhando são pessoas que tanto que gostam de ler, quanto que participam do universo do livro. Com certeza. A gente, né, a Literis Editora, que está aí assistindo a gente, fez um cadastro num projeto chama Eu Faço Leitura. Não sei se vocês conhecem. O projeto Eu Faço Leitura é uma iniciativa de funcionários da Caixa Econômica Federal que eles destinam
a restituição do imposto de renda deles para fazer um fundo e bancar ingresso de show, espetáculo e também a compra de livros. Então, você faz o cadastro, tá? Idoso pode fazer o cadastro, independente da renda. Pessoas de baixa renda que sejam amparados por qualquer projeto do governo podem fazer esse cadastro. Alunos de colégio público, os diretores da escola, diretor de escola pública, eu trabalhei em escola pública e a gente sabe a dificuldade que é conseguir material de qualidade, montar uma sala de leitura, pegar livro e dar o livro para o aluno, ele poder levar para casa. Então, o diretor da escola pode se cadastrar no site e pegar, coisa assim, 2.000 livros, sabe? Montar uma biblioteca para a escola. O idoso pode se cadastrar e pegar 8 livros. E não é aquele livro que a gente sabe que é um livro mais ou menos, que enfiam pela tua garganta só porque vai ser de graça. Não é isso. As editoras se inscrevem, fazem um cadastro, eles têm uma curadoria pesada que vai avaliar a relevância do seu trabalho e disponibiliza o livro lá. Então, tem alguns livros da Líteres Editora, meus, quem gostou, o de Machado está lá, o PS está lá, dentro desse ovo está lá. Então, a pessoa se cadastra, escolhe os livros que ela quer e recebe em casa. E quem paga isso esse fundo da Caixa Econômica Federal, que é imposto a recolher. Uma parte da restituição do imposto a pagar, eles doam para esse projeto. Então, assim, são coisas que estão acontecendo, que estão aí, né? E a gente precisa mostrar que isso é possível, né? Porque eu acredito, de fato, não acredito nesse discurso de que as pessoas não valorizam a cultura. Muitas vezes a pessoa só não tem o dinheiro para pagar por ela. Né? Claro. Mas Claro. Elas dedicam o seu tempo, elas têm vontade. Você vê, eu cadastrei o PS lá, em 2 dias tinha 60 livros resgatados, o infantil, então, sabe, e tem um número limitado, tá? Quem quiser participar tem que entrar lá e tem assim, tem 80 livros desse aqui, tem 200 livros desse aqui, você tem que correr lá para escolher. Então, assim, para o leitor, é totalmente de graça, né? Idoso, baixa renda, professores e diretores de escola pública, se cadastra lá e você pode pegar livro para dar para os seus alunos, fazer um projeto com seus alunos e ele levar o livro. Porque é muito chato você ter que trabalhar um livro na sala de leitura. Às vezes o aluno gosta do livro e você não pode emprestar. Sim. Né? Então, assim, um trabalho sensacional, coisas boas a gente tem que divulgar e tem que fazer parte. Né? Então, eu fico Isso é importante porque a gente, como na lei aqui em Juiz de Fora, a gente faz muito trabalho junto com escolas municipais. Né? A Wanda, por exemplo, é professora da escola municipal, a Marisélia trabalha na escola municipal, tem todo mundo, tem um monte de gente que trabalha, então a gente faz essas campanhas literárias dessas escolas. A gente vai para as escolas fazer contação de história, e é bom saber a respeito desses livros. A gente pode, de repente, orientar, né, essas escolas a se cadastrarem também, a gente aumentar o... Quando faltar 3 minutos, você me avisa que eu tenho um anúncio para fazer, uma surpresa para divulgar. Tá, nós estamos com 6. Ah, tá bom. Vamos tem muito, vamos conversando. De repente anuncia, né? Mas e futuro? Tem mais alguma coisa, projeto novo no forno, escondido aí? Esse cenário aí que botou a gente trancado dentro de casa, parou muita coisa, né? Eu tô com um livro no forno saindo, que é o projeto bilíngue do Que é que tem dentro desse ovo. Eu compus a música também em inglês, já montei o livro todo, tá todo pronto, com atividades novas, uma série de coisas, só que agora tem que esperar catalogação, gráfica,
né, para Sim. poder sair. Mas o próximo livro é O que é que tem dentro desse ovo em inglês. Vai sair também, já tá no forno, a animação. Porque como a música já está pronta, a parte de estúdio a gente já fez toda, já tinha feito antes da quarentena, ficou faltando só o tratamento. O áudio já está com o animador, que é o Ulisses Alves, que fez a animação, o que é que tem dentro desse ovo, que está no YouTube. Ele está fazendo também a animação já em inglês. Então vai sair daqui a pouquinho. Muito bom. A gente está fazendo um trabalho na Leia, que é nessa quarentena, né? De cada membro um poema de um colega e postar o vídeo no... Ah, eu vi no Instagram de vocês. Pois é, tanto no Instagram quanto na fanpage, né? De repente eu vou ver se essa semana a gente faz alguma coisa de Marcelo Assetti, quem sabe. Né? Opa. Vamos pegar o aceteto. Só lembrando aqui que como teve gente pedindo para eu recitar alguma coisa, para cantar alguma coisa, e o nosso tempo tá curtinho, eu terminei ontem a série Poesia Todo Dia. Foram 30 episódios, 30 dias, cada dia eu falando um poema. Tem música no meio também. Então tá lá no meu IGTV, tá lá na série Poesia Todo Dia. Quem quiser pode assistir. São 30 episódios, tem poetas contemporâneos, tem poetas clássicos, tem texto meu. E posso, para encerrar a minha parte aqui, a minha participação, mais um anúncio que tem a ver com a Líteres e com a editora Corrêa Brasil, para esse tempo que a gente está vivendo. Os escritores, os autores estão em casa com a mão coçando. Na semana que vem, nós vamos lançar 3 editais de antologia ao mesmo tempo. Tá? São temas similares, só que para estilos diferentes. Tem gente que gosta de poesia, vai para o de poesia. Tem gente que gosta de terror, suspense, aventura, vai para o terror, suspense, aventura. Isso é bom. Tem gente que gosta de contos e crônicas, vai para o contos e crônicas. Então, são 3 livros, tá? Depois vai acompanhando na página da Líteres Editora e nos meus canais também, porque eu vou divulgar. São 3 livros. Um é o Enquanto Espero. É o livro de poesia para tempos difíceis. Enquanto Espero. Poesia para tempos difíceis. Um livro de contos e crônicas chamado Só Queria Te Dizer, que são contos e crônicas sobre saudade, sobre distância, sobre afastamento. E, para encerrar, o livro Não Saia Agora. Tem uma capa meio The Walking Dead, que é terror, suspense em tempos de uma quarentena mundial. Então, quem gosta de explorar o suspense, o terror e jogar um pouco com esse terror que o mundo está vivendo, dá um escape nisso através da arte e da literatura. Então, a gente tem Não Saia Agora, terror e suspense. Só Queria Te Dizer, contos e crônicas sobre saudade, sobre distância, afastamento. E o livro de poesia, que vai sair pelo selo Editora Corrêa Brasil, curadoria minha, Enquanto Espero, poesia para tempos difíceis. Já tem Muito a capa, bom. eu ia mostrar aqui, eu estava transmitindo pelo iPad, porque eu ia mostrar pelo telefone. Mas como agora eu estou transmitindo pelo telefone, não vou ter como mostrar. Mas na quarta-feira que vem já vai sair, já com as capas, os textos, apresentando os organizadores. Eu vou fazer a curadoria de poesia. O Arthur Rodrigues, que é editor da Líteres Editora e grande escritor, não é o Arthur Laiso, é o Arthur Rodrigues. Ele vai fazer Só Queria Te Dizer. E o Daniel Constantini vai ser o organizador do Não Saia Agora. Gente, 15 segundos, eu quero agradecer muito Marcelo Assetti por estar conosco. Esse é o novo canal da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Leia JL. Sigam a